Bom, gente, né, o transtorno de atenção, né, com déficit de atenção e com hiperatividade junto, ele está no espectro do autismo, né? Ele é um TEA. Agora, veja bem, a primeira coisa que eu acho fundamental é não dar um diagnóstico definitivo num momento complicado de vida como esse, né? Eu acho que a gente até fica com essa ideia, mas vamos com mais calma, né? A gente já está com os pacientes aí, as crianças as crianças e adolescentes com transtorno autista, tudo dentro de casa, com um monte de confusão. Então, acho que é bem importante que a gente tenha bastante cuidado nos diagnósticos. Independente disso, tá? Eu vou rapidamente falar que o geral, né, do autismo. Então, a primeira coisa é uma doença que tem uma ligação com a parede do intestino, quer os outros digam que sim ou que não. Né? Eu recentemente recebi me mandaram aí um negócio, um link para mim olhar no YouTube de uma pessoa falando sobre essa falta, né, de confirmação científica de que a alimentação tem a ver com autismo. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, vou dizer bem a verdade para vocês. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque a gente tem tanta coisa. É que essas pessoas não estudam esse assunto. E aí eles dão opinião em cima daquilo que não estudam e não sabem. Pode ser que até saibam alguma coisa para o outro lado, mas não para esse, né, gente? E eu vou dizer uma coisa, a gente tem a experiência clínica, que não dá para negar, não dá para negar. E aí a gente sabe que tem um aumento de permeabilidade intestinal, que tem uma ligação imensa com as alergias, com as intolerâncias alimentares. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer nessa dieta, não tem como, tá? Eu não vi nenhum caso que tenha melhorado sem mexer na dieta, tá? Todos os que melhoraram, a família entrou de cabeça nas terapias complementares, desde que lógicas, né? A gente não quer nada louco, e aí a gente sempre mexeu com a alimentação para um lado benéfico. Então, tirar os irritantes da parede, né? Então, a gente tira glúten, a gente tira proteína do leite, a gente tira açúcar, refrigerante. Então, você veja que não é difícil. Hoje não é difícil. E farináceo, gente, não precisa comer. Ah, eu vou comer o quê? Porque só come pão esse povo? Só come macarrão? E tem macarrão e pão sem glúten integral ainda por cima, né? O que não pode é trocar 6 por meia dúzia, que é trocar a farinha sem glúten, mas uma farinha refinada, entenderam? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Mas é muito tranquilo, ó. Não tem, ó, presta atenção, gente. Não existe glúten em fruta e verdura, tá? Não tem. E não tem também glúten no feijão, nos grãos. Ah, mas tem lectina. Toma antileque. E aí vamos embora, tá? Então a gente precisa prestar atenção nas nossas escolhas alimentares, né? E parar de achar que o que está empacotado é que tem que comer. Não, a gente tem que comer o que está livre na natureza. Tá? Então, começando por aí. Então, cuidar da alimentação, de repente, pegar um nutricionista que tenha experiência, que possa fazer uma avaliação, quais são os alimentos dissonantes, né, dessa pessoa, os incompatíveis com essa pessoa, ou faz um exame de sangue, de saliva. Hoje não tem desculpa, tá? A gente tem até a radiestesia para avaliar, e o holotester aí, eu estou muito feliz. Tem muito nutricionista usando o holotester para ver alimentos e com grandes resultados. Então, tem muita coisa que dá para fazer, não tem desculpa. Então, cuidar da alimentação, e lembre que é a família que tem que fazer a dieta, não é só a criança, tá? A criança não vai fazer se tiver outras coisas para comer em casa que ela não pode. Tem que ser a família. Segundo, nós precisamos melhorar a situação desse cérebro, porque o que acontece? O cérebro fica irritado, né?
e fica dando lá curto-circuito. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. E aí é simples, tá? Uma citocina, que é, uma substância que se cria em relação a um processo inflamatório, tá? No nosso corpo. Uma citocina, que é produzida em qualquer parte do nosso corpo, no batimento de coração, ou seja, em 3 segundos, está no cérebro. Presta atenção, em 3 segundos está no cérebro. Essa citocina, ela vai irritar o cérebro também, ou vocês acham que o cérebro está fora do corpo? É tudo junto. Então, o cérebro que já está com tendência, né, a não funcionar direito, recebendo as informações lá de inflamação, inflama junto. Então, isso é fundamental. Temos que juntar forças para diminuir as inflamações do corpo como um todo. E aí entra o Colonflan, que vai diminuir a inflamação da parede do intestino, tá? E, se possível, dá para usar Croniflan também, porque a gente tem visto que a associação do Croniflan, pelo menos nos primeiros 3 meses de tratamento, diminui a inflamação do sistema límpico. Mas o Colonflan, pelo menos, é fundamental nos primeiros 6 meses. Daí pode parar. Bom, cérebro é mentalis. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, tudo que eu estou falando para vocês é harmonização energética. A gente não está falando de princípio ativo, medicamento, nada disso. Quando as pessoas me dizem assim, eu vou tomar um remédio, me dá até um arrepio. Não é remédio, tá? Então, prestem atenção, a gente está falando de essências vibracionais que são informacionais. Elas levam informação para harmonizar a energia da pessoa. É importante essa linguagem, para a gente não ficar misturando uma coisa com a outra. Então, a gente vai harmonizar o cérebro com mentalis, tá? E pode ser também ânimos. Qual é a diferença do mentalis para o ânimos? Todo mundo me pergunta isso. Mentalis, a gente está focando no estrutural e funcional. E o ânimos, ele é estrutural e funcional plus emoções, tá? Pensa assim, harmonia, estrutural, funcional, emoções, tá? Então, o ânimos, frequentemente, é muito útil porque vai ajudar naquele momento em que tem muita alteração emocional associada. Mas não é obrigatório esse. Porque uma coisa que funciona muito nesses pacientezinhos é consciêncios associado a psicodrem. Agora, isso vocês anotem aí, porque não estou falando só do TDAH e não estou falando só de TEA, tá? De transtorno autista, do espectro autista. Também para quem quer melhorar a condição de aprendizagem, para quem quer focar melhor, quem quer ter foco, atenção, memória, né? Aí a gente tem que lembrar aí dos idosos, né, que estão naquela fase de diminuição do seu cognitivo, de pessoas que querem. Ai, gente, desculpe, me deu vontade de rir, porque hoje, eu vou ter que dizer, hoje na hora do almoço, eu estava conversando com meu marido e ele que me conta as novidades, que ele fica recebendo no WhatsApp, né, as bagunças aí, e ele fica olhando isso, eu nem tenho tempo. E aí ele disse assim, ele tem 64 anos, eu 62. E aí ele disse assim para mim, puxa, Rosângela, sabe que recebi aqui do quartel, ele tem um grupo, aos 17 anos, ele fez o NPOR aqui do quartel e até hoje o grupo se reúne. E aí o grupo do quartel, todo mundo com a mesma idade, né? O pessoal do lado do NPOR me mandou dizer que existe uma quadrilha aqui em Curitiba que está visando entrar na casa dos idosos. E olha só, os idosos eram dos 60 aos 70 anos. Gente, eu me senti, nossa, como que vão achar, né, que a gente está tão idoso? Olha o que o que a gente sente, né, gente? E aí eu comecei a rir por causa disso. Porque, então, assim, essa ideia
de que o idoso ele vai ter dificuldades, né, cognitivas, é importante a gente ver como é que essa pessoa cuidou de si mesma ao longo da vida. Preste atenção nisso, gente. Não é na hora que a pessoa está já falhando os neurônios lá aos 70 anos, aos 65, aos 80. A gente tem que ir cuidando dessas pessoas ao longo da vida, tá? Então, prestem muita atenção, que nós temos aí a dupla maravilhosa para cérebro, que é o Mentalis, o Consciências, na verdade, é trio. Mentalis, Consciências e Psicodrem. Esses três, tá? Anotaram direitinho? Mentalis, Consciências e Psicodrem. Com esses três, vocês resolvem todos os processos que precisam harmonizar a energia e que tem a ver com o cognitivo, tá? É fantástico. Pode ser usar só um, claro, vocês vão ter que fazer escolhas de repente, mas esses três, eles têm uma ação fantástica nisso. E também nesses casos, tá bom? Então, ó, a gente trabalhou intestino, cérebro, função, né? Atenção, memória, que é tudo isso que precisa, e já o emocional, porque tanto ânimos, quanto consciência, quanto psicodrem ajudam no emocional também. Com isso e uma boa nutrição, a gente chega muito longe nesses casos. Se, no caso específico da criança com 8 anos, ela já deve estar pesando mais que 30 quilos e a gente vai considerar aí 7 gotinhas, 3, 4 vezes ao dia, até que fique bem, mantém por mais um tempo, faz a manutenção e não pare enquanto estiver fazendo esse cuidado de longo prazo. Pelo menos 2 vezes ao dia, depois que melhora bem, a gente mantém. Oh, a média dos meus pacientes ficarem muito bem e eu conseguir liberando tudo é de 3 a 5 anos. A gente está falando de algo de longo prazo, mas com resultado maravilhoso, né? Então, prestem muita atenção no prazo. A gente não vai resolver um caso rapidamente. A gente tem respostas, às vezes, rápidas, mas tem que manter o cuidado. E se tiver dificuldade de fala, né, que é muito comum, é o Parlactum que a gente acrescenta, tá bom? Tem muito mais coisa para se fazer, mas isso eu acho que é o básico.